Boa tarde, irmãos, boa tarde, amados. Hoje, dia 23 de março de 2020, aniversário de Florianópolis. A palavra de Deus hoje está em Jeremias, capítulo 18, versículos do 1 ao 6. Assim diz o Senhor, palavra do Senhor a Jeremias. Vem e desce à casa do oleiro, que ali te farei ouvir minha palavra. Desci até a casa do oleiro, e lá estava ele executando um trabalho na roda. O vaso que o oleiro fabricava de barro se estragou em sua mão. Ele fez um outro objeto, conforme lhe pareceu mais conveniente. Foi então que veio em mim a palavra do Senhor. Será que não posso agir convosco, casa de Israel, da mesma forma que esse oleiro? Oráculo do Senhor. Pois como o barro na mão do oleiro, assim estás vós em minha mão. Casa de Israel, palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui na palavra de Deus conhecemos uma palavra muito conhecida, é a parábola do oleiro, onde Deus se mostra como o oleiro e a gente o barro. Aqui na palavra de Deus vamos ver que Deus falou com Jeremias para que ele descesse até a casa do oleiro. E Jeremias obedeceu. Assim que Jeremias chegou na casa do oleiro, ele começa a observar o oleiro trabalhar num barro. O oleiro pegar aquele barro sujo, impuro, com pedras, com matos, com pequenos matinhos, que o oleiro vai tirando enquanto vai fazendo a obra. Enquanto o barro vai ali sendo molhado e passando pela mão do oleiro, o oleiro vai trabalhando nesse barro até que ele fique uma obra-prima, até que ele fique algo lindo, algo que o oleiro imaginou em seu coração há muito tempo. E Jeremias fica a observar isso. Ele vê que o barro se quebra. O oleiro, ao invés de jogar fora aquele barro, ele pega e começa a refazer um novo vaso. Assim é Deus na nossa vida. Quando nos entregamos na mão de Deus, Deus faz a obra. Quando nos entregamos como um barro na mão do oleiro, Deus faz a obra que Deus quer realizar na nossa vida. Muitas vezes o que falta é fazermos a nossa parte, se entregar a Deus, se entregar à vontade de Deus. Se um oleiro pode fazer do barro um vaso lindo, um vaso puro, quem dirá Deus fazer de nós? Muitas vezes pensamos assim: ah, Rafael, sou tão pecador, tão fraco, tão limitado, tão humilde, não sei falar direito, não tenho estudos, sou limitado. Olhamos apenas a impureza do nosso ser finito. Olhamos as nossas limitações. Mas assim como o oleiro tira aquelas pequenas impurezas do barro para fazer um vaso limpo, um vaso bonito, Deus, que é o nosso oleiro, faz isso na nossa vida. Vem nos limpar. Vai passando a mão sobre a nossa vida, sobre o nosso barro, para que possamos nós também ser um vaso puro, um vaso límpido e transformado de acordo com os sonhos de Deus. Assim como quando o oleiro pega aquele pedaço de barro e vai trabalhando, vai manipulando para fazer um vaso bonito, ele já sonhou com esse vaso antes de começar a fazer. Ele vai ali apenas realizando aquele sonho, o sonho dele em transformar aquele pedaço de barro num vaso bonito, num vaso grande, num vaso ornamentado. Assim é Deus na nossa vida. Desde todo sempre, Deus já sonhava com esse momento, no qual Ele iria colocar a sua mão de oleiro na nossa vida para que pudesse ir refazendo, ir fazendo a nossa história, ir fazendo tudo aquilo que Ele deseja na nossa vida, para que possamos nas mãos do oleiro estar seguros. Outro ponto importante é observar nessa passagem, enquanto Jeremias observava o oleiro a fazer aquele vaso, o barro se quebrou. E assim também somos nós. Quantas vezes nós, na nossa caminhada de Deus, na nossa vida, a gente se quebra por falta de fé, por cair em tentações, por se afastar de Deus, por parar de ir na Santa Missa e assim, por consequência, indo para longe de Deus, vivendo as coisas mundanas. E assim, como aquele oleiro que não desistiu do barro, que se quebrou, Deus não desiste de nós. Deus nunca desiste de nós. Deus está sempre a nos esperar para que possamos retornar para a casa do oleiro, para que quando voltamos desse tempo possivelmente afastado, Deus faz a sua obra. Deus vai lá limpando. Quando a gente se confessa, Deus limpa um pouco, limpa as nossas impurezas. A gente começa a ir na celebração da Santa Missa, Deus vai nos limpando. Até que Deus faz a obra. Realiza os sonhos de Deus na sua vida.
e na minha vida. Pensamos muitas vezes, outros momentos, podemos pensar que estamos prontos, que Deus já realizou a obra e se afastamos de Deus. Aí quando vemos que o que aconteceu, já estamos quebrados, estamos ocos, rachados. Temos que voltar para a casa do oleiro para que o oleiro possa novamente quebrar o barro e refazer um vaso novo. Porque quando temos a certeza que estamos prontos, quando sentimos o chamado de Deus e quando nos entregamos à mão do oleiro, estamos prontos para realizar aquilo que Deus sonhou, a gente não pensa, a gente vive isso. A gente vive isso como indo na Santa Missa, indo num grupo de oração, se confessando, jejuando, orando, buscando a palavra de Deus. E quando ainda não estamos completos, quando ainda não estamos enraizados na palavra de Deus, na vivência do oleiro, o melhor lugar para estarmos é nas mãos do oleiro. E no findar dessa palavra, Deus vai dizer assim: pois como barro na mão do oleiro, assim estais em minha mão, casa de Israel. Estar nas mãos do oleiro é o melhor lugar que podemos estar. É aquele que enxerga aquilo que nós muitas vezes não enxergamos. É aquele que enxerga aquilo que muitas vezes nós duvidamos. Na palavra de Deus, se a gente for ver, Jesus Cristo andava com os apóstolos 3 anos, trabalhando como um oleiro nos apóstolos. Pedro traiu Jesus, Judas entregou Jesus, e assim foi indo. E Deus foi fazendo a obra. Deus foi fazendo a obra. Sem nunca desistir dos apóstolos, sem nunca desistir do seu povo, porque Jesus ia com a sua mão de oleiro transformando a vida dos apóstolos. E quando Jesus vai aos céus, os apóstolos, ainda incompletos, se mantêm em oração, se mantêm reunidos em adoração, reunidos juntos para orar a Jesus Cristo, para orar a Deus. Assim deve ser nossa vida, como exemplo dos apóstolos, como exemplo de Jeremias, que descemos à casa do oleiro, deixamos com que o oleiro trabalhe na nossa vida, que passe a sua mão sobre toda a nossa vida, que abençoe, que vá tirando todas aquelas impurezas, tudo aquilo que nos afasta de Deus, nos afasta da caminhada de Jesus Cristo, para que possamos estar limpos, um vaso limpo, um vaso transformado, para aí sim, em oração, receber todas as graças de Deus, receber o seu Espírito Santo, receber o seu amor, receber a transformação na nossa vida, nas nossas famílias, através da graça do oleiro, através desse oleiro que nunca desiste, que está sempre a trabalhar na nossa vida. Que possamos então, nesse dia, refletir um pouco sobre isso. Refletir sobre o vaso fraco que somos quando não estamos na mão do oleiro. Refletir sobre o quanto precisamos entregar da nossa vida, o quanto precisamos entregar desse vaso, desse barro que ainda está sujo, com impurezas, na mão do oleiro, para que ele possa trabalhar naquela roda, para que ele possa trabalhar na olaria e nos transformar naquilo que ele sonhou. O oleiro é assim, quando ele vê um barro, ele já imagina um vaso pronto. E assim foi Deus. Quando ele viu Pedro, ele já viu aquele pescador. As pessoas viam Pedro ali um pescador rude, talvez até meio grosso, impetuoso, mas Deus já via o Pedro de Atos dos Apóstolos, o Pedro pregador, o Pedro, Papa da Igreja Católica. Assim também é na nossa vida. Muitas vezes a gente vê o outro ou se vê limitado, fraco, pecador, mas Deus vê a obra pronta. Que possamos sempre nos entregar na mão de Deus, na mão do oleiro. Nesse tempo de quarentena, nesse tempo de quaresma, que possamos nos entregar através da oração, através da palavra, entregar-se para que Deus possa fazer a obra, para que quando acabar esse momento de quarentena, o nosso vaso esteja da forma que Deus quer na nossa vida. Amém.